E aí pessoal, tá começando mais um devlog especial de Natal, então primeiro de tudo, Feliz Natal pra todo mundo, um próspero ano novo. Hoje o devlog tá um pouquinho diferente, muito mais dinâmico, então tem muito mais gente editando. Hoje vai ter muita novidade de arte, de animação e também muitas novidades em relação à programação e aplicações no jogo. Antes de começar, passa lá no nosso Instagram, porque a gente vai disponibilizar de presente de Natal o wallpapers do Recolor, para que vocês possam ter essa experiência um pouquinho mais perto de vocês sempre. Então é isso, fiquem com o devlog. Aqui é o Augusto, programador. E... Opa! Antes de continuar, um breve resumo do nosso jogo pra você que acabou de chegar. Camaleão, fofo, triste, levemente daltônico e perdido. Pronto, agora está pronto pra continuar. Opa, tem alguns detalhes sobre o nosso jogo que eu gostaria de falar mais nesse devlog aqui. Por exemplo, uma coisa que já estava até presente no último devlog, mas eu sinto que não foi tão bem explicado, que é o fato dele ser quadrúpede. Na maioria dos jogos você vê um personagem bípede, não só porque como pessoas a gente está acostumado a imaginar e criar personagens que também são pessoas, mas também porque isso tem certas facilidades na hora de desenvolver um jogo 2D. Porque no jogo, o personagem, ele tem uma coisa chamada hitbox. E a hitbox do nosso Leozinho, por ele ser quadrúpede, é um quadrado. E justamente por ter esse formato, isso dificulta na hora de descer uma rampa. Fica muito claro o quão não natural fica. E isso acaba sendo um problema. Fica estranho na hora do jogador jogar o jogo. Pensando justamente nisso, foi feita essa rotação em relação ao chão. Aqui, nós temos uma visão do inimigo, a rampa. Como que um personagem em 2D faz para andar na rampa e continuar sendo algo natural? A gente precisa identificar como essa rampa e adaptar o player a ela. E como é que a gente faz isso? Na hora que o Léo encontra com o inimigo, que todo o desenvolvedor de jogo, a rampa, ele vê o quão íngreme ela é e ele se inclina antes mesmo de encostar no chão para que ele já repouse da forma em que esse chão é íngreme. E tudo isso garante que o personagem esteja de acordo com o chão. Não só isso, mas a gravidade dele se alterna para ela ir em direção ao chão e não em direção verticalmente para baixo, como a gravidade em teoria funciona. E a gente pode ver isso no nosso próprio Leozinho. Ele tem essas 5 linhas embaixo dele, que elas medem o ângulo do chão, de acordo com o que cada uma tá vendo. A primeira agora tá começando a enxergar uma descida, mas ainda é muito cedo para inclinar o personagem. A segunda tá enxergando, então ele já inclina um pouco. A próxima e a próxima. E então ele todo entende que tem que se rotacionar em relação ao chão. De acordo com essas medições, ele tem em várias partes do próprio corpo. Isso é importante porque o personagem ele é longo. E isso faz com que ele rode mais de acordo com o próprio chão. E o resultado, a gente vê o nosso Leozinho inclinando direitinho em relação ao chão. Inclusive aquela linha amarela e azul mostra o ângulo atual do chão. E aí ele se adapta justamente para esse ângulo. Agora que as rampas e a física do jogo já estão funcionando direitinho, chegou a minha vez de continuar o processo e atualizar o tileset que a gente tinha. O nosso tileset antigo era baseado bastante em pixel art. Dando um zoom, dá pra perceber bastante o encontro entre um pixel e outro. E isso funciona muito bem em vários jogos, mas o nosso jogo, a arte não é criada, pensada para ser pixel art. Então, a gente decidiu pegar esse tileset e, primeiramente, mudar ele para que ele não fosse mais feito com base em pixel art. Então, o tileset novo, todas as linhas se encaixam certinho, sem ser possível ver os quadradinhos de pixel. E só então a gente pega esse tileset e usa ele como base para criar um novo tileset, que esse sim vai ser visto pelos jogadores quando estiverem jogando o jogo. E aqui a gente pode ver que todas as linhas são feitas para tentar imitar formações naturais, algo como pedra e terra, para quando tudo estiver encaixado dentro da fase, você não conseguir ver aonde um quadradinho começa e outro termina. E a ideia é fazer de uma forma mais natural possível, para que seja quase perceptível de que essa fase foi feita com base em um tileset. Uma coisa que vocês já tiveram spoiler nos outros devlogs que a gente postou é do novo visual do nosso personagem principal, o Léo. Ele é um camaleãozinho, mas antes ele tinha um visual bem diferente do que vocês estão vendo agora. E eu queria trazer mais do processo de como foi criar esse visual e do porquê a gente decidiu que era o momento de mudar o visual do nosso personagem principal. Depois do fim da Control Alt Jam, nós decidimos levar o Recolor para expor em alguns eventos de jogos, para ver como os jogadores reagiam a cada elemento do jogo e entender melhor qual era a percepção do público com o que a gente estava produzindo. E apesar da gente ter recebido uma reação muito positiva das pessoas, uma coisa me chamou a atenção. Uma vez, uma pessoa chegou pra mim e disse: "Nossa, adorei o seu jogo", especialmente por esse gatinho. E aí eu percebi uma coisa. Se tem algo que um desenvolvedor não pode fazer, é ficar com pena de alterar coisas no jogo quando elas não funcionam do jeito que elas deveriam funcionar. Então, esse carinha agora precisava se parecer um pouco mais com um camaleão, ou pelo menos com um lagarto. E agora começa a jornada. Primeiro passo: juntar todas as referências possíveis e necessárias. O que faz um camaleão parecer um camaleão?
O rabinho deles tem formato de espiral, eles são coloridos, geralmente tem uma corcondinha, a boquinha geralmente tem uma marquinha de parâmetro, eles são geralmente tem uma marca bastante. Tá, passo 2. O que no design anterior falhou em comunicar pro jogador de que aquele personagem era um camaleão? Olhando com mais calma, eu posso ver que nenhum dos traços do personagem ficou muito definido. Tudo é muito redondo e fofinho, e não tem nada que me remeta sequer a qualquer tipo de lagarto. Tudo certo, hora de botar em prática. Passo 3. Exploração. Nessa etapa, a ideia é desenhar vários estilos diferentes e ver o que funciona. Esse ficou meio esquisito. Esse tem cara de bobo. Impressão minha ou esse tá assustado? Por que ele tá bravo? Tá, então ele não pode ser muito redondo, porque se ele for muito fofo, as pessoas podem não interpretar que ele é um lagarto, e algumas pessoas também podem confundir achando que o jogo é um jogo focado no público infantil, o que não é a ideia. E se ele for pontudo demais, mesmo que as pessoas consigam identificar que ele é um tipo de lagarto, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de se conectar com o personagem, então tem que ser alguma coisa no meio termo. Ok, visual definido, agora a gente pensa na anatomia, como esse personagem fica em diferentes ângulos, como ele reage a cada interação e a cada mecânica do jogo, e a gente está pronto para animar. Os jogos 2D de plataforma, clássicos, animação feita com sprite frame a frame, são a origem dos jogos. Tem tanta referência por aí, tantos exemplos, não é mesmo? Errado! Falando sério, você que tá assistindo esse vídeo, quantos jogos você conhece que são 2D, plataforma, cujo personagem principal é um quadrúpede que de fato está andando em 4 patas? Foi o que eu me perguntei. Os únicos exemplos que eu consegui pensar foram jogos do Scooby-Doo pra Game Boy ou o clássico Rei Leão pra Mega Drive. Acontece que quando o personagem é bípede, você não precisa ajustar o ângulo do personagem para onde ele tá andando, e muitas das animações que você faz automaticamente vão encaixar muito bem com outras animações. Já quando um personagem é quadrúpede, é como se você botasse mais elementos na equação. E justamente por isso é tão difícil encontrar jogos cujo personagem principal seja quadrúpede. E é por isso que, como você viu, os programadores tiveram que passar um bom tempo aperfeiçoando um sistema de rampas. E eu tive que passar um bom tempo também aperfeiçoando as animações do nosso queridíssimo Léo. E acredito que a parte mais divertida foi ver ele ganhando a própria personalidade conforme as animações iam ficando prontas, como nessa animação de introdução que você pode ver aí passando no fundo. Agora, como que aquilo que você acabou de ver foi feito? Bem, na Unity a gente consegue usar uma coisa chamada timeline. Com a timeline, dá pra você mandar certos objetos fazerem coisas ou irem pra lugares, serem ativados ou desativados de acordo com o tempo que você precisar. O próprio Léo, ele tem algumas timelines dentro dele. E essas timelines fazem algumas cutscenes que você vai experienciar no jogo. Por exemplo, essa, que é do início do jogo. Você vê que eu toco e a animação acontece em qualquer momento. É como se fosse qualquer outro programa de animação ou edição de vídeo, como After Effects, tendo as faixas de cada coisa que você tá usando. Aqui, por exemplo, ativando os tipos diferentes de câmera. Aqui ativando os tipos diferentes de visual do personagem. Ou aqui tocando essas animações. E cada coisinha é chamada no momento certo. E aí, quando é tocado, você vê a animação acontecendo. Isso são para as cutscenes do Léo. O mapa também tem suas próprias timelines. Existem certos momentos no jogo onde você vai encontrar cutscenes que envolvem tanto o Léo quanto o terreno, ou só o terreno, só o mapa. E a gente usa justamente a timeline para poder fazer isso. Além de falar do nosso querido Léo, como ele reage ao ambiente, como funcionam as cutscenes, a gente também veio aqui para mostrar uma coisa diferente. Por mais que não seja uma coisa que todo jogo tenha, o nosso jogo vai ter um chefão final. Mais detalhes dele você vai poder ver em jogo. Mas, como a inteligênciazinha dele funciona, a gente já tem aqui. Isso daqui é ele sem os sprites dele, só tentando perseguir o Léo. E claro que eu vou deixar o Léo imortal para não dar problemas, mas vocês podem ver que ele é uma pessoa bem amigável, um grande amigo, né, para estar perto. Alguém que você chamaria para um churrasco de família, né? Esse tipo de gente agradável, assim. E é isso que a gente tá planejando pra ele. Ele vai vir acompanhado, né, de um momento bem emocionante. Com todas essas mudanças e avanços que preparamos para o nosso jogo, nova física, novo visual, animações, é claro que a gente não podia parar por aí. A gente precisava de algo diferente, ameaçador, algo que faria um personagem que já não tem mais motivação precisar continuar andando.
Então a gente pensou, talvez a gente pudesse trazer uma essência do nosso país pro nosso jogo. Então eu só consegui pensar nela. A arpia, também chamada de gavião real. A arpia é uma espécie de águia que vive principalmente aqui no Brasil. Essa gracinha pode chegar a pesar até 9 quilos. As garras dela podem ser mais compridas do que a de um urso pardo. E a envergadura de asa dessa belezinha pode chegar até 2 metros. E é por muitos considerada a águia mais poderosa do mundo. E para finalizar, a arpia tem esses discos faciais que são marcados principalmente por essas 2 penas que ela tem na cabeça, que ela consegue abrir ou retrair quando ela quer escutar melhor ou quer mostrar sua imponência. E definitivamente é uma das características que mais chama atenção quando você olha para ela. Então, nos meus primeiros sketches, eu quis começar logo testando como seria o formato da cabeça dela e qual seria o design que eu usaria para ressaltar os discos na cabeça dela. Só que diferente do Léo, que ainda teve que ser baseado em formas redondas para se manter amigável, a arpia teria que ser planejada de uma forma diferente. E logo ficou muito claro que o caminho a seguir era ressaltar os ângulos retos e dar espaço principalmente para formas triangulares. Com tudo isso feito, eu já estou pronta para mostrar para vocês os primeiros rascunhos de animação e revelar o visual da nossa arpia.